Fala pessoal, mais uma Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta quinta-feira vamos bater um papo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. E a galera que curte o TF Responde estava pedindo para eu voltar com esse quadro. Como temos essa data FIFA, vamos bater um papo amanhã. Tem aqui já a aba Comunidade preparada, aquele bloquinho, né, para vocês poderem enviar uma pergunta para a gente responder ali, bater um papo a respeito do nosso Botafogo. Nesse vídeo vou falar sobre o STJD, que puniu a equipe do Coritiba e também do Cruzeiro, adversários do Botafogo, nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E a partida que acontecerá daqui a 3 rodadas para o Botafogo não terá presença da nossa torcida e nem da torcida rival. Vou falar sobre isso, além de outro detalhe que é bastante importante para vocês e todo mundo questiona. Por que a defesa do Botafogo, de menos vazada no Campeonato Brasileiro, passou a ser ali uma das mais vazadas nesse retorno do Campeonato Nacional? Tomamos ali, nas últimas partidas, muitos gols. Foi uma queda simplesmente técnica de PR, de Adeilson, de Cuesta, de Marçal, de Plácido? Ou é o sistema defensivo que tem sido falho e tem atrapalhado bastante os nossos jogadores? Vou falar sobre tudo isso dentro desse nosso vídeo de agora. E esse nosso conteúdo está em nome de Ágil. Caso você queira antecipar o seu fundo de garantia, procure agora a Ágil. A empresa é especializada na antecipação de fundo de garantia. Se você não sabe como fazer essa antecipação, é muito simples, muito rápido e muito fácil. Ágil. Vou deixar aqui embaixo, tanto no primeiro comentário e também na descrição, o WhatsApp da empresa para vocês clicarem e caírem lá. Caso vocês estejam vendo pela TV ou pelo computador e não tem como você clicar no link, é só vocês anotarem esse telefone e entrarem em contato. Procurem a Ágil e tirem todas as dúvidas. Meus amigos e minhas amigas, Botafogo e Coritiba, jogo que acontecerá daqui a 3 rodadas, né? Botafogo vai jogar numa quinta-feira contra o Fortaleza, na próxima quinta. Aí no final de semana nós enfrentaremos a equipe do Santos, no estádio Newton Santos. E depois enfrentaremos a equipe do Coritiba, essa sequência do Botafogo. Esse jogo contra o Coxa, provavelmente no estádio Couto Pereira, não terá a presença de torcida, nem a do Botafogo e também não a do Coritiba. Eu acho isso uma injustiça. Eu acho que o torcedor botafoguense que mora ali na região sul, mora nas cidades próximas, e até mesmo os torcedores do Rio de Janeiro que queiram ir no estádio Couto Pereira não poderão ir por causa de algo feito pela torcida do Coritiba. Tanto o Cruzeiro e o Coritiba foram punidos pelo STJD de maneira preventiva por 30 dias. Como o Campeonato Brasileiro durará menos de 30 dias, né, de agora em diante, né, hoje é dia 16 e o campeonato terminará no dia 6 de dezembro, nenhuma das equipes poderá ter a presença dos seus torcedores em nenhum estádio do Brasil. Isso quer dizer que, a partir daqui a 4 rodadas, o jogo subsequente à peleja contra o Coxa, que será Botafogo e Cruzeiro no estádio Newton Santos, na penúltima rodada do Campeonato Nacional, o Botafogo jogará com o Newton somente de torcedores do Botafogo. Deus quiser, nós estivermos ali numa briga pelo título brasileiro, na liderança do Campeonato Nacional, esta peleja nós teremos ali a possibilidade do recorde público do estádio Newton Santos ser batido, porque teremos à disposição setor sul, setor norte, setor oeste, setor leste, teremos o estádio todo ali para a nossa torcida e a expectativa é sim, se tudo acontecer da maneira que a gente sonha e planeja, é que na penúltima rodada nós tenhamos o Newton super alvinegro contra a equipe do Cruzeiro. Mas eu fico chateado da gente não ter a presença do nosso torcedor lá no Paraná. E outro detalhe, o Palmeiras também acabou se beneficiando em relação a isso, já que vai enfrentar na última rodada, no estádio do Mineirão, a equipe do Cruzeiro. Ou com essa punição praticamente rebaixada, porque vai jogar sem o seu torcedor em diversas partidas, ou ali numa peleja de vida ou morte para a equipe do Ronaldo Fenômeno, sem a sua torcida poder ajudar. O Palmeiras também se saiu beneficiado, assim como o Botafogo também saiu beneficiado em relação ao Coxa. Eu acho que menos do que, no caso, a equipe do Cruzeiro, né? Do que a equipe do Palmeiras. Porque o Cruzeiro ainda entraria na última rodada sonhando com alguma coisa. Já a equipe do Coxa Branca não entraria, talvez contra o Botafogo, ainda lutando para ficar na primeira divisão. De repente já estaria rebaixado e você teria um torcedor indo ao estádio Couto Pereira para protestar e isso deixaria os jogadores muito mais tensos, né? Eu acho que essa punição acaba não favorecendo o Palmeiras, mas se tem uma equipe que pode se dar melhor é o Palmeiras, porque vai jogar contra o Cruzeiro na última rodada, talvez um jogo de vida ou morte. O Mineirão estaria lotadaço.
com o estádio vazio devido à punição que aconteceu. Aí você vai perguntar, pô, Tef, e o Botafogo em relação ao problema lá em São Januário, né, as brigas que aconteceram? Segundo o jornal Globo, o Botafogo seria denunciado pelos problemas que aconteceram no estádio vascaíno, mas até agora você não teve nenhum julgamento sendo marcado, nada acontecendo. E aí eu venho e falo com vocês que alguns pontos que me chamam a atenção. Por exemplo, no último sábado, nós tivemos também um Fla-Flu no Maracanã. A torcida do Flamengo teve cânticos homofóbicos, isso foi divulgado ali em diversos canais do Fluminense, a imprensa ficou bastante calada a respeito disso, e nós já tivemos no Campeonato Brasileiro a equipe do Corinthians sendo punida por causa de cânticos homofóbicos do seu torcedor contra a equipe do São Paulo. O Corinthians jogou contra o Vasco sem torcida na Arena Itaquera. Flamengo, vamos ver se será punido. Aí você vai falar, pô, Tef, tá falando do Flamengo, o Botafogo também fez besteira. Mas o STJD não fez nada em relação aos problemas que aconteceram entre Flamengo e Atlético Paranaense, jogo lá em Cariacica. Ali você teve vários relatos de brigas dentro e fora do estádio, vários problemas com a polícia, né, problemas sérios, você teve N coisas acontecendo, e o Flamengo não foi punido à época pelo STJD, não foi nem denunciado. Então vamos ver o que vai acontecer. Acredito que nem Botafogo nem Flamengo, essas equipes sejam punidas pelos problemas que aconteceram, ainda mais essa reta final do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que nenhuma das duas equipes sejam punidas ainda mais nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Coritiba e Cruzeiro foram punidos porque houve invasão de campo, então as coisas ficam muito mais explícitas. E o STJD, ele costuma resolver essas coisas um pouco mais fervorosamente do que quando acontecem problemas apenas ali dentro da arquibancada, uma briga fora de campo, uma garrafa atacada dentro do campo. Eu acho que se acontecer uma punição para Botafogo e para Flamengo, será visando o Campeonato Brasileiro de 2024. De repente, a primeira partida do Botafogo sem torcida no estádio Newton Santos, Flamengo idem. Acho que pode acontecer isso. A defesa do Botafogo virou uma peneira, né? A palavra certa é essa desde a chegada do Lúcio Flávio. O ex-técnico interino assumiu o Botafogo contra a equipe do Fluminense. O Botafogo não tomou gols, mas desde o jogo contra o América Mineiro, o Botafogo foi vazado em todas as partidas. Tomou um gol do América Mineiro, tomou um gol do Atlético Paranaense, um gol do Cuiabá, 4 gols do Palmeiras, um gol do Vasco, 4 gols do Grêmio e 2 gols da equipe do Bragantino. De defesa menos vazada, o Botafogo passou a ser uma das defesas mais complicadas do Campeonato Brasileiro nesse retorno do Campeonato Nacional. E eu vejo muitas críticas individualizadas, inclusive aqui eu já critiquei o Cuesta, que tem falhado bastante quando vai ali os confrontos, bolas por cima e etc. Mas a culpa está apenas com os jogadores. O Botafogo no segundo turno, com o Bruno Lage, sofreu 2 gols do Flamengo, sofreu um gol do Atlético Mineiro, sofreu um gol do Corinthians, sofreu um gol do Goiás. O Botafogo só foi vazado mais de uma vez com o Bruno Lage contra Santos, na primeira partida que ele comandou o Botafogo, contra Flamengo e contra Defensa e Justiça. Com o Bruno Lage, o Botafogo tomava no máximo um gol por partida. E mesmo assim, a gente tinha muitas reclamações em relação ao Bruno Lage. A gente achava o time mais exposto, que era anteriormente com o Luiz Castro. E com o Lúcio Flávio, a defesa ficou muito mais exposta. Coloquei aqui que o Botafogo, em 3 jogos contra Palmeiras, Grêmio e também o Bragantino, tomou 10 gols. Equipes que no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Botafogo não foi vazado. Não fomos vazados contra o Palmeiras, não fomos vazados contra o Grêmio e não fomos vazados contra a equipe do Red Bull. Eu acho que o grande ponto da questão da defesa, sempre que ela for exposta, ela será superada pelos atacantes, que são mais qualificados tecnicamente. E esse é o grande X da questão. Thiago Nunes conseguir ajustar defensivamente o Botafogo, a tendência é que a gente tenha uma equipe muito mais coesa, será evidente, né? O Botafogo tem que arrumar o seu sistema defensivo, porque só assim você conseguindo ajustar, deixando as suas linhas bem juntas e tendo uma transição muito rápida, o Botafogo conseguirá novamente ir em busca do título brasileiro, porque 1-0 já tá valendo. O Botafogo vai precisar de fazer 3, 4 gols em todos os times. O sistema ofensivo está funcionando. O Botafogo fez muitos gols, porém passou a sofrer demais. Então é manter o que fazia ofensivamente e acabar com a sangria defensiva. Tamo juntos, beijos. 5 da manhã estarei de volta com o nosso giro de notícias. Eu fui. Fogo neles. F responde na aba comunidades.